de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia, com a pastora Maria Inês. Mundo perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, dia 4 de março de 2026. Estamos aqui, não sei porque o Senhor me colocou esse ano para falar a data, mas estamos aqui. Glorificando a Deus, sabendo que até aqui nos ajudou o Senhor. Independente da situação que você está vivendo, você precisa buscar a Deus. Porque eu vejo, amada igreja, como ontem a gente deu uma pincelada assim na consagração sobre a vida de Zaqueu, que muitas pessoas quando não têm dinheiro, elas pensam assim, se eu ter dinheiro, se eu ter um poder aquisitivo bom, eu não preciso. Esse vazio da minha alma vai ser preenchido. Se eu vou ter um cargo na firma onde eu trabalho, se eu vou ser bem sucedido, talvez até lá no ministério, se um dia eu chegar a ser pastor, se eu chegar a ser diácono, se eu chegar a ser um evangelista, um missionário, aí sim, aí você vai ver a responsabilidade. Aí você pensa que aí você vai ter paz, você vai ter sossego. Não. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu tenho observado uma irmã, há muitos anos eu tenho orado por ela, e ela trabalha numa empresa. E ela, como assistente social, ela foi desenvolvendo ali dentro e teve um cargo maior de ser supervisora. E acho que era tudo que ela sonhava, que ela queria, só que ela não sabia que a responsabilidade seria tão grande. Seria tantos embates de todos os lados. Então, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, começa a viver a tua vida grata a Deus por tudo aquilo que Ele já tem te concedido. E saber que não é você tendo um cargo, tendo um título ou tendo dinheiro que você não precisa do Senhor. Porque nós temos que entender uma coisa, que a nossa luta, ela não é contra a carne. Então, quando nós entregar para Deus, entender que nós vamos pelejar sozinhos, nós vamos nos cansar, situação de família. Eu vejo hoje quantas mães sofrendo, situação de filhos que estão viciados em jogos. Muitas vezes até no início até achava que era bom, meu filho não sai, ele está aí em casa, eu estou vendo o que ele está fazendo. Mas ele está viciado em jogos, talvez viciado em pornografia, em coisas erradas. Está dentro de casa, mas está fazendo errado, não é o suficiente. Precisa buscar a presença de Deus, porque se tu vai falar, muitas vezes vai dar confusão. Você precisa orar, entregar para Deus e dizer, Senhor, vai na minha frente. Precisa lutar assim como Davi. Davi ajuntou as pedrinhas, colocou no seu alforje, pegou a sua arma que ele usava, estilingue, sei lá como é que você conhece, e ele foi contra o gigante. Mas ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos.
Ele foi afrontar o gigante. Mas nós temos que saber quem que está na nossa frente, se é o nosso eu ou é Deus. Se é o nosso eu, nós vamos nos frustrar. Pode ter certeza. Então a palavra diz, lá no Salmo 35, quando Davi estava cansado da situação, ele disse assim, ó: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Peleja com os que pelejam contra mim. Essas injúrias, não precisa, você às vezes arruma argumento, você quer se justificar diante das pessoas, diante da situação, falaram mal, você vai lá tirar a satisfação, colocaram você numa fornalha, você quer tirar satisfação, não. Os jovens, olha o que eu aprendo, os jovens na fornalha, eles estavam em movimento, eles continuavam a vida deles. Porque eles lá fora, eles disseram, isso aí não é nós que vamos te responder, ó rei. Não é nós. Quando perseguiram, uma palavra muito conhecida, perseguiram Daniel, eles não tinham outra coisa contra Daniel, e Daniel estava na Babilônia. Olha só uma coisa, amada igreja, quando você diz, mas eu estou aqui no mundo, pastor, está tudo em volta de mim. Daniel estava na Babilônia e decidiu a não se contaminar com as iguarias do rei. Ele já arrumou confusão. Mas os que serviam, ele aceitaram. E por ele não se contaminar, a aparência dele era formosa. Não só a aparência física, mas a sua alma diante de Deus, porque Deus deu um espírito de excelência para ele. E muitas vezes nós queremos andar nas coisas do mundo. Eu estou aqui no mundo, tá difícil. Não, é só você se decidir. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu coloco Deus à minha frente, Ele que vai guerrear por mim, é Ele que vai me justificar. Lembra lá de Jesus? Quando Jesus, as pessoas julgavam Jesus, falavam isso, diziam isso, Ele não se justificava, o que Ele dizia? Tu dizes. É tu que está dizendo. Deixa falar, o importante é o que Deus sabe da tua vida. E os fofoqueiros foram lá dizer para o rei, o senhor assinou um decreto. O rei nem sabia porque estava assinando aquele decreto, porque na verdade o rei gostava de Daniel. Assinou o decreto, ele era obrigado a cumprir. Não acharam outra coisa a não ser Daniel orando ao Deus vivo. Muitas vezes nós somos jogados na cova dos leões por isso. Porque nós não vamos compactuar com o mal, porque nós vamos adorar a Deus, nós somos separados das coisas deste mundo. E eles encontraram Daniel, e Daniel, quando foi assinado o decreto, Daniel continuou a orar. Daniel ainda abria a janela, e às vezes as pessoas dizem, não, tu tem que orar de joelho, tu tem que orar dessa forma e daquela. Daniel, se ele abriu a janela, ele olhava para Jerusalém, ele estava de pé. A minha maneira de orar, a maioria das vezes é de pé. Soldado na guerra, ele não está prostrado. Ele está de pé. Ele está vigilante. Cada um tem um jeito de orar. Não quer dizer que, se tu não ora, se tu ora dessa forma, tu ora daquela forma. E Jesus pregava a palavra como? Sentado, a maioria das vezes. Tem uma pastora aqui hoje, que ela era juíza, e Deus permitiu ela ser juíza, e depois ela se converteu, e ela hoje é para entender as hierarquias das leis na terra, para saber as leis espirituais, os comandos do mundo espiritual. Ela prega praticamente sempre sentada. Tenho aprendido muito com ela.
Então eu quero dizer para você, não importa. E Daniel abria a janela, orava ao Deus e eles olhavam. Meu Deus, foi assinado decreto. Ele continua. Pois foram lá e falaram pro rei. Rei, o senhor falou que não podia isso, que não podia aquilo. E o teu lá, o Daniel, tá fazendo isso. Então jogue ele lá na cova. Se você está fazendo a vontade de Deus, pode te jogar na cova, mas quem vai ser morto vai ser os teus inimigos, quem vai ser ferido vai ser eles. Sempre vai ter alguém para julgar. Se julgavam, não importa o que falam de ti, se julgavam até o próprio Jesus. Ele é filho de Beelzebu, ele é isso. Ah, se ele fosse isso, ele não ia estar aí com essa pecadora aí, defendendo ela. Palavra do Senhor, ontem quando eu falei sobre Zaqueu, o publicano, Zaqueu, um homem rico, chefe dos publicanos. Mas ele tinha dentro dele, está lá em Lucas 19, ele tinha dentro dele um desejo de ver quem era Jesus. Não é o dinheiro, não é o cargo, como eu falei, como Davi disse, não, como Daniel disse, mas eu estou aqui agora, eu me decidi isso, porque nós temos que ter pureza, santidade, decisão. Esse homem decidiu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que ali um homem chamado Zaqueu era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, se não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Ele era de pequena estatura, ele não podia ver Jesus, mas ele teve estratégias. Assim como eu e você precisamos ter essa estratégia de como que eu vou ver Jesus. Tem uma multidão, tem um povo que me impede, tem a minha família que não aceita. Mas você rompe essas barreiras, como Zaqueu rompeu. E correndo ali, adiante subiu a figueira brava para ver o que havia de ter passado por ali. E quando Jesus chega àquele lugar, olhando para cima, ouviu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Por quê? Porque Jesus viu a decisão de Zaqueu. Ele queria ver Jesus. Na verdade, ele nem imaginava que Jesus ia ver ele que estava naquela árvore, mas como o Senhor é onipotente, onisciente, são dos nossos corações, por isso que ele sabe o que eu faço de bem e o que eu faço de mal, e assim você também, não pense que tu se esconde dele. Quantas vezes nós pensamos assim, a pobrezinha daquela pessoa ali está passando tanta coisa, mas o que ela semeou? Ela vai ter que colher. Eu vou ter que colher aquilo que eu semeei, se eu semear boas coisas. Amém. Se eu semear coisas más, ai de mim. Então, o Senhor disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. E apressando desceu e recebeu com júbilo, ele recebeu o Senhor com alegria. Ele não foi para isso, ele não pensou que Jesus ia na casa dele. Talvez você pense que Jesus não vai entrar nessa situação que você está vivendo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que entrará para se hospedar com um homem pecador. Aí você não quer que ninguém te julgue. Aí estamos julgando Jesus, mas como que Jesus vai lá na casa de um pecador? Ele é um publicano, ele é um homem rico, ele só faz as coisas erradas, ele cobra os impostos. E aí você vai parar porque estão julgando você? Jesus não parou. Olha o exemplo que Jesus nos dá. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que te dou a metade aos pobres dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu retribuo quadriplicado.
Zaqueu diante do Senhor, eu e você diante da palavra, nós precisamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas misérias humanas. Porque diante da palavra eu vou ver que eu estou errada. Quando eu não meditava na palavra, eu não sabia que aquilo ali era pecado, que não agradava a Deus. Mas quando eu reconheço, quando eu vou para Jesus, Jesus me perdoa. Quando eu reconheço o Senhor, Ele disse, não, eu fiz isso tudo errado, eu vou devolver. E disse-lhe Jesus, hoje eu digo para você, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Hoje a salvação entra na tua casa, na tua família. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. O que é que se perdeu na tua casa e tu está aí buscando a presença de Deus? Recebeu Jesus. Tem impedimento? Tem. Quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei a buscar, a me separar das coisas deste mundo, eu fui julgada pela própria família e sou até hoje. Porque porque trocou religião, eu não sou religiosa. Eu comecei a seguir a Cristo. Aí eu comprei briga. Mas quem pode me salvar? Minha família? Não. Meus familiares? Não. É Cristo. E aqui Zaqueu não se importando mais com nada, ele já vai lá, ele sofre, ele enfrenta aquelas barreiras, Jesus já é julgado, daí você diz assim, não, mas eu não sou que nem Zaqueu, já estou procurando, mas daí eu sou julgada, pastora, eu sou julgada, eu sou condenada por muitos, deixa que falam, Jesus não está nem aí, ele continua e vai para a casa de Zaqueu, porque Jesus é puro. Ele não vai se contaminar, ele vai te purificar. E o que limpa? A água é mais água. Então eu preciso beber desta água viva todos os dias, que é a palavra a palavra de Deus. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Então, como Zaqueu rompeu barreiras, talvez você rompeu barreiras e você chegou, você tocou em Jesus, Jesus foi para tua casa e você encontra obstáculos agora e você quer parar, você não vai parar porque Jesus vai te ajudar a colocar a tua casa em ordem, basta você dar liberdade para Ele, basta você dizer, Senhor, as minhas finanças não estão boas, a minha família não está boa, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não soube educar os meus filhos, eu não soube cuidar do meu casamento, hoje meu casamento está de mal a pior, mas Ele vai entrar nessa situação e vai te dar estratégia. Vai te ajudar. Ele não vai fazer por você. A salvação entra na minha casa. O que eu preciso é da presença de Deus. O que você precisa é da presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, toma nossas vidas nas Tuas mãos, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque através desta palavra nós entendemos, Pai, que mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo cargo, nós precisamos de Ti. Nós precisamos todos os dias da Tua graça. Da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia. Não importa, Pai, os obstáculos que passamos, mas nós precisamos romper. E Te tocar, Jesus. Te tocar, Senhor, pela nossa fé. Talvez não fisicamente, Deus, mas pela nossa fé, como a fé de Zaqueu, quando o Senhor disse, hoje eu vou pousar na tua casa. Que o Senhor venha pousar na minha e na tua casa, por nós estar aqui buscando a presença dEle. Nos derramando diante dele, dizendo como Davi, Senhor, pleitei esta causa, eu não aguento mais, eu não suporto mais essa situação. Eu te coloco na minha frente, Senhor.
Mas eu preciso da tua graça. Me dá sabedoria, me dá entendimento. Abre a minha mente, abre os meus olhos espirituais para que eu veja, Senhor, o teu trabalhar, o teu agir. Tira o medo, Pai, de enfrentar esse gigante, Pai, que tem se levantado na minha saúde, na minha família, na vida dos meus filhos, Senhor. Vai apresentando aí, eu estou só te ajudando. Na tua empresa, nas tuas vendas, no teu trabalho. Se levantou leões ferozes. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, já teria nos devorado. Mas se nós temos a graça do Senhor, se nós estamos, como Daniel, decidimos não nos contaminar com as iguarias deste mundo, buscar a presença de Deus, como Zaqueu foi lá, levou Jesus, ele nunca pensou que daquela multidão, ele ia tirar Jesus de lá e ia levar para sua casa. Talvez você pense diante dos teus problemas, diante de que Deus está ocupado com tantas coisas, Ele não vai olhar para mim não, basta a sua fé. E Ele olha para a tua situação, Ele quer colocar em ordem aquilo que está em desordem. Ele vai te mostrar como Ele mostrou para Zaqueu, porque Zaqueu, imagina que estava sentado diante de Jesus e vendo o que ele tinha feito de errado. Não, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e já foi se justificando lá diante de Jesus, e eu vou fazer aquilo lá. Talvez você diz assim, não, mas é eu que tenho que tomar essa decisão, é eu que tenho que ir atrás, é eu que tenho que pedir perdão, é eu que tenho que colocar a casa em ordem. É eu que tenho que ligar essa lâmpada hoje que Jesus está aqui, através da tua palavra, e começar a pegar, ver que a casa está suja, como Zaqueu viu, como aquela mulher da dracma perdida, quando ela acendeu a luz, quando levou Jesus para casa, quando ela acendeu a luz, ela viu que estava suja, ela começou a varrer. Antes que tinha acendido a luz, antes que Jesus tinha chegado diante de Zaqueu, ele não sabia que ele estava errado. A mulher, quando antes de chegar, que ela ligou a luz, ela não viu que estava sujo. Mas quando ela acendeu a luz, a primeira coisa que ela fez, pegou a vassoura e foi limpar. Para achar aquilo que tinha se perdido. Talvez da mesma forma eu e você precisamos, através da luz da palavra, para identificar onde que se perdeu aquele relacionamento, aonde se perdeu a saúde, aonde se perdeu o respeito dentro desta casa. Talvez na murmuração, reclama de tudo, não é grato a Deus por nada. Talvez é isso, é pequenas coisas que nós precisamos dizer, Senhor, me ajuda, Deus. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu oro por este homem, por esta mulher, Senhor, por esta criança, por esse ancião que está aí dizendo, sou eu que preciso do Senhor. Eu preciso que a salvação entre na minha casa. Mas eu tenho que dar liberdade, eu tenho que ir atrás, eu tenho que me esforçar. Pai, nos liberta, Pai, de todas as prisões espirituais. Aquilo que nos prende, aquilo que não deixa nós nos aproximar de Ti, Deus. Que nós vamos sentir a Tua graça, Senhor, sentir a Tua presença, dizer que a Tua presença nos basta, porque a Tua presença, Senhor, nos ensina, nos dá estratégia, a Tua luz nos ensina onde o caminho que devemos andar, onde colocamos os nossos pés. Pondera a vereda dos nossos pés, dos Seus pés, e daí eu te ensino o caminho. Eu preciso cuidar onde eu vou, o que eu faço, o que eu falo, Senhor. Põe uma fechadura na minha boca, Pai. Muitas vezes eu falo que eu não sei, eu ouvi falar. Mas eu tenho que ver de perto. Zaqueu ouvia falar de Jesus. Não, mas eu vou lá ver quem é esse Jesus. E ele se surpreendeu. Quando você diz, eu quero ver quem é esse Jesus, você vai se surpreender, porque ele vai dizer, eu vou pousar na sua casa, meu filho, minha filha, eu vou te ajudar. Eu sei que o Senhor já está falando em muitos corações. Corações estão se quebrantando diante do Senhor e dizendo, Senhor, fui eu que errei. Porque normalmente, Senhor, quando o casamento está de mal a pior, daí o marido culpa a mulher culpa o marido. Aqui não, aqui eu disse eu que tenho feito errado. É eu.
Quando o Senhor disse, alguém de vocês vai me trair, porque nós olhamos para nós mesmos, Senhor, cada um dizia assim, será que sou eu, Senhor? Será que sou eu? Nós não olhamos para os defeitos dos outros, nós olhamos para os nossos, Pai, quando a luz chega. E nós queremos colocar nossa casa em ordem, Pai, tem misericórdia de nós. Olha para cada vida que está aqui, Pai, para cada filho, para cada filha, Pai. Paizinho querido, Pai amado, eu oro, Senhor, te pedindo, visita os hospitais, os asilos, os presídios, Pai. Eu levo até diante de Ti, Pai. O Ministério Orar Sem Cessar, a vida do meu pastor presidente, Pai, a missionária Rosa, Pai. Assim como aqueles 4 discípulos Jesus, que levaram Jesus, encontraram aquele grande obstáculo que não podiam entrar pela porta, mas tiveram estratégia, Pai, de colocar pelo telhado. Eu coloco, Senhor, vidas agora, diante de Ti, diante do Teu altar. Vidas que precisam ser transformadas, Senhor. Os filhos, as crianças, os meus netinhos, Pai. Entra, Senhor, com providência na saúde da Vitória, assim, todas as crianças, Pai, que estão enfermas, meu Deus. Em nome de Jesus. Assim eu oro pelos dizimistas, ofertantes, bons samaritanos. Que o Senhor venha, Pai, dar estratégia para cada um, Pai. Que nós venhamos a olhar, Senhor, como Zaqueu olhou através da luz da palavra. É aqui que eu preciso de mudança. Jesus, me ajuda. Eu não vou só prometer, Senhor, mas eu vou fazer, Senhor, porque eu preciso. O Senhor não quer que nós prometemos nada, que nós fizemos voto com Ele, mas quando nós precisamos cumprir, meu Deus. Pai, eu oro pela minha nação brasileira, Pai, pelos 3 poderes. Essa é a parte que me cabe, Pai. Apresento o meu estado, apresento a minha cidade, apresento os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos. O Senhor tem visto, Pai, os ataques do inimigo. Entra nessas casas, Pai. Entra nessas casas que essas pessoas venham se decidir, Senhor. Assim como Zaqueu. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver quem é Jesus. E que essas pessoas sejam surpreendidas, Pai. Oh Deus. Oh Deus. Tem misericórdia de nós. Olha, Senhor, para a humanidade. Visita cada vida que está triste agora, Pai. Que tomou decisões erradas, Pai, precipitada, mas tudo tem, Senhor, um propósito em tudo isso. Porque quando nós erramos, Pai, nós não vamos errar mais, nós vamos orar, confiar em Ti, esperar que a resposta venha de Ti, Senhor, por mais que o céu responda diferente. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor está nos surpreendendo neste dia. E eu sei, Pai, que tem coisas boas chegando. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. Mas como Zaqueu, quando o Senhor disse para Zaqueu, desce depressa. Nós precisamos descer na Tua presença e saber que nós não somos nada sem a Tua presença. Mas a Tua presença, Pai, que vai conosco. E se Cristo comigo vai, eu irei. Eu não temerei, porque eu coloco Ele na frente, pleitei as minhas causas, Pai. Destrói, Jesus, o meu inimigo espiritual, Pai, porque ele vem, Senhor, usando pessoas assim, Pai. Destrói o ciúme, a inveja, Pai, as palavras de maldição. Eu não sei o que teu filho, tua filha tem ouvido, mas eu sei o que eu tenho ouvido, Pai, e a tua palavra diz que por um caminho ela vem, mas por 7 caminhos ela volta para a origem da onde foi enviada. Eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo. Pai, fica conosco, nos abençoando. Abençoando, Jesus, as nossas criancinhas, os jovens, adolescentes, os idosos, meu irmão, minha irmã que está orando. Aqueles que têm processo na justiça, Pai. Que o Senhor venha, Pai, ensinar. Quando receber, Pai, esta vitória, Pai. Que Ele sabe onde vai colocar, o que Ele vai fazer, Pai. Em nome de Jesus.
Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai. Visita famílias, Pai. Visita vidas que estão se recuperando de cirurgia, Pai. Outras que estão, Senhor, meu Deus e meu Pai, esperando, aguardando, Senhor. Em nome de Jesus. Que caia por terra, Pai, todo o laço, todo o embaraço, tudo aquilo que o inimigo tem tramado, Pai, para destruir essa casa, essa família, mas que o Senhor venha ajudando a vencer cada obstáculo, Pai, em nome de Jesus. E eu creio, Deus, que Tu és grande, que Tu és poderoso, que Tu és misericordioso. E o que eu preciso, Pai, é da Tua presença. De tudo que nós precisamos, Pai, é da Tua presença. Tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso é de Ti, meu Deus. Aleluia. Estou de pé, mas por dentro quebrado. Se levanta. Vim como estou, cansado e calado. Tentei me esconder até de Ti, fingir que a dor não morava aqui. Mas a Tua presença me alcançou. Ele olhou para Zaqueu, viu Zaqueu. Teu amor me chamou. Eu vi que andava sem direção, achando que força vinha da minha mão. Mas fui quebrado pra Te encontrar. Oh, Deus. No fundo do poço decidi Te buscar. És tudo que eu preciso, meu fôlego, meu chão. Em Ti meu mundo faz sentido, em Ti encontro salvação. Não quero mais meus planos, nem forças pra fingir. Só quero estar contigo e nunca mais sair. A presença de Jesus. Você viu que nada é importante, mas o importante é a presença de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina através da Sua palavra, Pai. Só o Senhor que vê a dor de cada um, Pai, vai sarando essa dor, Pai. Aqueles que decidiu hoje se levantar e Te buscar, Pai. Mesmo escondido, mas o Senhor sonda os nossos corações. E o Senhor entra na nossa casa hoje, Pai, para trazer luz, para trazer força, graça, Pai. Tudo que vem de Ti, Pai. E fica conosco em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar.